Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, para a gente conversar um pouco mais sobre a vitória do Clube do Remo ontem à noite diante da Aparecidense no Mangueirão, que colocou o Leão no G8 após quase 2 anos. Leão que segue vivo na luta aí pela classificação e vamos falar sobre o primeiro objetivo alcançado nesta Série C. Quero também falar sobre os desfalques que a equipe terá na próxima rodada diante do Confiança fora de casa e também trazer aqui um pouco da avaliação do técnico Rodrigo Santana, que falou sobre a atuação da equipe remista ontem no Colosso do Bengola. Antes, já peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Entrou no vídeo, já clica no gostei, quem sabe hoje batendo a meta aí de 1000 likes, conto muito com a ajuda de vocês. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente. Esse vídeo que deu o apoio e o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Gemista e também clicando no primeiro comentário fixado. Olimpíadas rolando lá em Paris, tem as cotações de várias modalidades para você profetizar, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e várias competições que irão retornar aí no segundo semestre na Europa e em outros continentes. Cadastre nosso link exclusivo e concorra a uma camisa oficial do Clube do Remo com a Bet do Brasil. Galera, eu quero conversar com vocês aqui sobre o jogo de ontem do Clube do Remo, um pouco mais, né, sobre essa vitória importantíssima do Leão, que coloca a equipe remista no G8. Só para vocês terem uma noção, o Remo não entrava no G8 há quase 2 anos. A última vez foi na penúltima rodada da Série C de 2022, justamente contra a equipe da Aparecidense, depois de um empate 0-0 no Baenão, e depois a gente foi enfrentar o Botafogo de São Paulo fora de casa e infelizmente acabamos eliminados. Então, mostra um pouco, né, do que foi o Remo aí nesses últimos anos, sempre com planejamento infelizmente errado, batalhando para entrar no G8. Ano passado a nossa luta praticamente foi só contra o rebaixamento. E é justamente para falar sobre esse primeiro objetivo que o Remo alcançou, que a gente vai citar agora, né? O Remo chegou aos 22 pontos na tábua de classificação, e essa é uma pontuação segura para o Remo não cair. Nos últimos anos, essa tem sido a base de cálculo para uma equipe na Série C não ser rebaixada, 22 pontos. E o Remo, por ter 7 vitórias, aumenta ainda mais essa questão de estar livre do rebaixamento, porque com 7 vitórias, muito dificilmente uma equipe que está lutando contra o rebaixamento vai alcançar também esse número de vitórias. Então o Remo, nesse objetivo, o primeiro objetivo, ele já alcançou, que foi escapar do rebaixamento. Parece pouco, mas infelizmente foi a nossa luta no ano passado. Esse ano, boa parte também da competição, a gente ficou ali na parte de baixo da tabela. Começamos muito mal o campeonato, com 3 derrotas, e isso acabou influenciando o campeonato que o Remo está fazendo hoje, tá? O jogo de ontem, pessoal, o Remo teve uma atuação diferente, teve uma formação tática diferente, um 4-3-3, e o Rodrigo Santana ontem, na sala de imprensa lá do Mangueirão, respondendo às perguntas de alguns jornalistas, ele falou sobre essa mudança de esquema tático, né, que ele trabalhou durante a semana. Ele disse que foi surpreendido pelo técnico da Aparecidense, porque o técnico da Aparecidense fez a leitura do que ele queria implementar no time do Clube do Remo dentro de campo, que era uma equipe agressiva, uma equipe que fosse ficar com a posse de bola, mas ele falou também que o meio de campo do Clube do Remo principalmente não funcionou ontem diante da equipe goiana, e que os laterais, tanto o Diogo Batista quanto também o Sávio, acabaram sofrendo com as infiltrações dos pontas da equipe goiana. Isso é verdade, o Remo tomou uma pressão muito grande ontem, principalmente pelos lados do campo, com o jogo que a Aparecidense fez, mas que acabou sendo influenciado também pelas escolhas do Rodrigo Santana, especialmente no meio-campo, quando ele optou em não ter um meio-campo
sem aquele jogador de pegada, aquele primeiro volante de marcação, que no segundo tempo foi o Curuá, que acabou sendo expulso, e o Remo acabou sofrendo muito com isso, né? Teve a estreia do Bruno Silva ali no meio-campo, junto com o Jadson e o Pavani, e inclusive ele foi perguntado sobre isso, se o Bruno Silva pode ser adaptado em um outro esquema tático, e ele disse que poderia sim trabalhar para que o Bruno Silva fosse adaptado também a um esquema tático que ele poderá nos ajudar melhor. Então, o Rodrigo Santana reconheceu que a equipe foi mal ontem, ele disse que não ficou satisfeito com a atuação da equipe. No segundo tempo, ele acabou conversando com os jogadores no intervalo, no segundo tempo o Remo voltou melhor, vocês viram. Pedro Vitor, Rodrigo Alves entraram no intervalo e conseguiram mudar a cara do jogo. O Remo conseguiu uma vitória importante, uma vitória que é verdade, foi dramática, foi no sufoco, mas importantíssima para o Leão seguir aí a sua luta pela classificação. Ele falou também, né, que vai precisar estudar a equipe do Confiança para saber se o Remo vai mudar ou não de esquema tático. Eu acho que ele vai mudar. Eu acho que a impressão que ficou ontem desse 4-3-3 não foi boa para o Rodrigo Santana. Acredito que ele vai colocar mais um zagueiro ali, colocar mais um homem no meio-campo e manter os 3 atacantes ali na frente, para que o Remo volte a ter aquela formação que deu certo na era Rodrigo Santana. E eu queria aqui rapidinho fazer um parênteses, né, para o que foi dito ontem na live, porque algumas pessoas seguem sem entender qual é a importância, qual é o nosso papel, na verdade, aqui, né? Não digo a importância, qual é o meu papel aqui como um comunicador, como, digamos, também um influenciador, como um youtuber, escolha o termo que você quiser utilizar aí do outro lado. Galera, o Chaves Remista, eu já fui um canal, assim, muito empolgado com o Clube do Remo, especialmente na época do acesso. Eu usava muita emoção, mais do que a razão, às vezes não enxergava algumas situações que estavam acontecendo, muito pela empolgação, realmente, de torcer pelo Clube do Remo. Mas, nesses últimos 3 anos, cara, o que o Remo apanhou, o que a gente apanhou, o que a gente sofreu aí no futebol, fizeram com que a gente mudasse, né, um pouco dessa maneira de lidar com o futebol. Porque você que tá com o microfone na mão, tá com uma câmera ligada, você precisa ter uma responsabilidade e não sair falando qualquer bobagem para tentar gerar engajamento. Eu não ganho nada se o Remo parar de jogar no mês de agosto, pessoal. Eu não tenho nenhum tipo de lucro se o Remo parar de jogar. O meu trabalho vai ser interrompido. Eu não quero isso. Eu quero que o Remo continue na Série C, eu quero que o Remo conquiste um acesso para a Série B e para que ano que vem todo mundo saia ganhando. O Remo sai ganhando, você torcedor, os canais também, de uma certa forma, não vamos ser hipócritas aqui, todo mundo vai ganhar com isso, com o Remo na Série B. Só que a gente precisa ser realista. E ontem eu fiz uma crítica aqui ao jogo que o Remo fez, que foi uma partida ruim. O Remo fez um jogo ruim ontem, mas venceu. No pré-jogo, para quem acompanhou a live pré-jogo, eu falei várias e várias vezes. O importante é vencer, não importa como. Depois a gente vai fazer a avaliação em cima do que foi o jogo. E ontem, o Rodrigo Santana, que eu já falei várias vezes aqui no canal, que é o grande responsável pelo Remo ainda estar brigando por uma classificação, porque ele chegou com terra arrasada, o Remo estava ali lutando contra o rebaixamento, e levanta a moral do elenco, consegue encontrar ali um jeito de jogar, uma formação tática, e o Remo consegue uma sequência de vitórias que hoje qualifica ele para estar nesse G8. Mas o Rodrigo Santana não é perfeito, como nenhum profissional do futebol é perfeito, ele também comete falhas, sabe por quê? Porque ele é ser humano, pessoal, ele é ser humano, seres humanos cometem erros. Então, se o Rodrigo Santana errar, a gente vai criticar. Se ele acertar, a gente vai elogiar. Como, por exemplo, ontem, o Marcelo Rangel, que foi o melhor jogador do Remo em campo, quantas e quantas vezes a gente já veio aqui e criticou atuações ruins que o Marcelo Rangel teve, falhas que ele cometeu, como outros jogadores, Ribamar, Ítalo, Cachoeira. Cara, se o cara for mal, a gente vai criticar. Se o cara for bem, a gente vai elogiar. Não tem pachequismo, irmão. Não tem como ser assim. Eu acho que a gente já apanhou pra caramba nos últimos anos para entender que não tem como ser assim. Não dá para romantizar fracasso. E o Remo segue vivo. E dá para subir desse jeito, Smith? Dá, porque a Série C é um campeonato que te fornece essa oportunidade. É um campeonato que não precisa você ser brilhante. Tá aí o rival como prova, tá aí o Vitória em 2022 como prova. Vários e vários anos a gente viu equipes irregulares conseguirem um acesso. O próprio Remo em 2020, que conquistou o acesso, foi vice-campeão da Série C, ele teve vários problemas durante a competição e conseguiu se classificar e conseguiu o acesso. Então, galera, a Série C é um campeonato muito difícil, é um campeonato muito equilibrado, mas é um campeonato de altos e baixos.
E o Remo já teve altos e baixos no campeonato e segue vivo na competição. Agora a gente vai para um confronto dificílimo contra a equipe do Confiança, fora de casa. É um estádio que nos últimos anos a gente tem vencido, mas cada jogo é uma história. E o Confiança vem pressionado por esse confronto. E aí que a gente tem que ficar ligado, né? Porque o Confiança está praticamente eliminado em chance de classificação e está ainda lutando contra o rebaixamento, que a partida vai ser fácil. O jogo contra a Aparecidense ontem mostrou isso. Não foi um jogo fácil. E o Remo, para esse confronto, vai ter 4 desfalques confirmados já e tem a possibilidade de ter um 5º desfalque. O Rodrigo Santana, que tomou o 3º cartão amarelo ontem, não vai estar à beira do campo comandando a equipe. O lateral direito, Diogo Batista, que para mim é o maior desfalque nesse momento, pelo 3º cartão amarelo também. O Paulinho Cruá, que foi expulso ontem, e ele já estava suspenso pelo 3º cartão, foi expulso e depois que ele voltar da suspensão pela expulsão, ele vai seguir aí com 2 cartões amarelos pendurados. O Lucas Ribamar também tomou o 3º cartão amarelo. E tem a possibilidade ainda de o 5º desfalque ser o Marco Antônio, que saiu ontem com dores no ombro e vai passar por uma avaliação no NASP para saber se vai ter condições ou não de jogo contra a equipe sergipana. Então, pessoal, é mais um jogo decisivo. O Remo não tem tempo a perder, é seguir no trabalho. O Rodrigo Santana já explicou sobre isso. Como eu disse, vai fazer a avaliação da equipe lá de Aracaju. A gente vai falar muito sobre Confiança, que é comandado pelo Marcelo Júnior, para quem não sabe, né? Ex-técnico do Clube do Remo. A gente vai falar bastante sobre esse confronto. E ontem também, né, pessoal, a torcida do Clube do Remo mais uma vez deu a resposta e dizer que acredita, né? Mesmo com os altos e baixos que o Remo teve em 2024, a torcida segue apoiando. E ontem, o público que foi divulgado de 18 mil torcedores, uma renda de pouco mais de 460 mil reais, despesas de 200 mil reais no Mangueirão, muito altas as despesas para jogar no Mangueirão, impressionante, né? E o público pagando de 15 mil, total de 18 mil. Eu, sinceramente, não boto muita fé nesses borderôs. Para quem acompanhou pela televisão, para quem estava no estádio, parecia ter pelo menos ali uns 20, 22 mil torcedores. Mas, enfim, não dá para entender muito esses borderôs lá do Mangueirão. O importante é que o Remo conseguiu uma vitória importantíssima que dá essa moral para o elenco azulino aí em busca da classificação. Eu disse no pós-jogo ontem que, na minha opinião, para o Remo conquistar essa classificação, ele precisa de mais 7 pontos. Porque ele está com 22 hoje, com 7 vitórias. Se ele vencer mais 2 jogos e empatar um, ele chega a 9 vitórias com 29 pontos. Claro que ganhar os 3 seria lindo, seria maravilhoso. Mas chegar a 7 pontos, a gente garante porque a gente iria a 29 com 9 vitórias. Acho que é quase impossível ficar de fora com essa pontuação e com esse primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. Vai ter muito confronto direto. Tem equipes que estão, por exemplo, com 24 pontos hoje, como Londrina e Ipiranga, que ainda não estão garantidos também. O Ipiranga, o Londrina, por exemplo, vai enfrentar o próprio Clube do Remo. Então tem muito confronto direto aí nessa etapa da Série C. E vai ter equipe que vai chegar em 27, vai chegar a 28, que vai também chegar a 29, que pode ter esse desempate com o Leão Azul Paraense. É claro, repito, que eu quero as 3 vitórias. Seria lindo terminar aí com 31 pontos e garantido na segunda fase da Série C. Mas ainda segue muito difícil. O Remo vai ter que encarar esse jogo contra Confiança como se fosse o último da temporada, como se fosse final de Copa do Mundo, para a gente seguir nessa luta aí pela classificação. Mas eu queria saber de vocês. O que é que vocês mais gostaram ontem? O que é que vocês não gostaram? Acho que a maioria ontem entende que não foi realmente um jogo bom, mas vencemos, estamos no G8 e agora vamos para uma nova história, um novo jogo contra o Confiança e o técnico Rodrigo Santana aí vai precisar trabalhar essa formação para que coloque o melhor time em campo. Ontem o Rodrigo Alves e o Pedro Vitor entraram bem no segundo tempo, né? Participaram do gol. O João Afonso, na minha opinião, foi mal na defesa. Eu acho que o Rodrigo Santana precisa rever essa questão da zaga, quem seria um companheiro ideal para o Lige, que para mim é titular. Ontem e parecia mais uma vez inseguro com o companheiro de zaga, mas enfim, vai ter uma semana para trabalhar, quem sabe mudar o esquema tático também, para a gente enfrentar esse Confiança fora de casa. Beleza? Galera, o vídeo vai ser um pouco mais cedo hoje, porque eu estarei em viagem, né? Na parte da noite, então o vídeo vai sair meio-dia agora e você vai poder acompanhar no Chaves Remista. Mais uma vez eu peço o like de vocês, é muito importante, que você verifique também a tua inscrição aqui no canal e que você compartilhe os nossos conteúdos sempre. E também nos sigam nas redes sociais, porque qualquer novidade estaremos por lá no Instagram, no Facebook e também
no Twitter. Tamo junto, forte abraço e até a próxima. Valeu!